Como liderar pelo exemplo? As empresas profissionais. Assunto polêmico. Vamos lá, você que está vendo esse vídeo aqui, já curte, compartilha, porque talvez ele não apareça mais para você aí. E você pode querer usufruir desse conteúdo e não encontrar ele mais. Então já curte aí, compartilha, já manda para um colega. Vamos lá. Liderar pelo exemplo. Muitas pessoas falam sobre liderança, fala o que fazer dentro das empresas, mas será mesmo que você está sendo um líder exemplar? Será mesmo que você está sendo um dono de empresa exemplar? Um CEO exemplar? Então hoje eu vou trazer aqui para você um passo a passo de alguns princípios. São 30 princípios básicos de um bom líder, para você começar a aplicar a partir de hoje e transformar a liderança da sua empresa, transformar a gestão da sua empresa em uma gestão extremamente profissional. Então, se você é líder, se você é gestor, se você é empresário, tá? CEO, seja lá o nome que você queira se denominar, esse conteúdo é para você. Todo esse conteúdo eu vou trazer aqui, tá, com um embasamento teórico e prático de estudo de mais de 17 anos. Então você não vai ver por aí gratuitamente um conteúdo tão rico em detalhes, em prática como esse aqui. Tá? Então foi fruto aí de mais de 17 anos. Tá? Uma boa base desse conteúdo que eu vou estar trazendo aqui é a base de uma formação da Dale Carnegie que eu fiz há vários anos atrás e eu vou trazer aqui. Então não sou eu, de Leones, que está inventando a roda. Eu só estou traduzindo de uma forma mais prática e mais clara para você que quer ser um bom gestor, você que quer ser um bom líder, você que quer ser um empresário realmente aí moderno, atualizado nos dias atuais aí da sua empresa, da liderança da sua empresa. Então esse conteúdo é para você, líder, gestor, empresário, CEO, gerente, enfim, do jeito que você quiser aí se denominar, esse conteúdo é para você. Já te peço, tá, que é um conteúdo riquíssimo, então a única coisa que eu vou te pedir é o gatilho da reciprocidade. O que é o gatilho da reciprocidade? É você receber algo gratuito e também compartilhar. Então é a única coisa aí que eu te peço é para que você possa compartilhar esse conteúdo aí que vai ser de extrema importância dentro da sua empresa. Então vamos lá. Como liderar, por exemplo? Eu vou trazer aqui 4 categorias, tá, que a gente vai estar trabalhando nesse conteúdo de hoje. Quais são essas categorias? Primeira categoria. Como lidar com as pessoas, tá? Como lidar com as pessoas. Mais de 90% das empresas, tá, sofre por falta de uma técnica de como liderar pessoas, tá? De como lidar com pessoas. Eu vou estar trazendo para você aqui um passo a passo prático. Então, se você é líder, se você é gestor, se você quer uma técnica para poder gerenciar melhor a sua empresa, você está no lugar certo, na hora certa. Só peço que curta aqui, compartilhe, comente. Tá? Eu quero saber se você sabe esses 30 princípios que eu vou estar trazendo aqui para você. Tá? Se você já aplica algum desses princípios que eu vou estar passando nesse conteúdo, eu quero que você registre aqui, comente aqui qual do princípio você já pratica ou quais os princípios você já pratica aí no seu dia a dia. Então, primeira categoria que eu vou trazer aqui, como lidar com as pessoas. Tá? Segunda categoria de princípios, como fazer as pessoas te seguirem, te admirar como líder. Tá? Detalhe, uma coisa é as pessoas te respeitar, outra coisa é as pessoas te admirar como líder. Respeito não tem nada a ver com admiração. E um líder de sucesso, um líder profissional, ele conquista a admiração dos seus liderados. Tá? O respeito talvez tenha que ser imposto. Fulano de tal é seu chefe, fulano de tal é seu líder e os liderados ali precisam respeitar, não tem o que fazer. Mas admirar é algo que você conquista. Em um outro conteúdo eu vou trazer aqui um pouquinho mais, tá? Vou abrir aqui um parênteses. Eu vou trazer um conteúdo falando somente sobre poder e autoridade. Você acredita que nos dias de hoje existem líderes, gestores, empresários, CEOs que não sabem o que é a diferença entre poder e autoridade? Pois é, para você talvez aí que saiba o que é, pode ser um absurdo. E eu também acho um absurdo. Um empresário, um líder, um CEO não saber a diferença entre poder e autoridade. Vou dar um gostinho para vocês aqui desse conteúdo que eu vou gravar depois, tá? Para não fugir muito do tema. Uma autoridade é quando de fato um líder, uma pessoa, conquista ali a outra pessoa, faz com que a outra pessoa faça o que deve ser feito de bom agrado. Resumidamente, tá? Isso aqui é muito mais profundo, em outro conteúdo eu trago. E poder? Poder é algo imposto. Tá? E se a gente for voltar no nosso cotidiano, quando a gente fala que um delegado, por exemplo, ele tem poder ou autoridade? Sempre a gente fala, não, ele é uma autoridade. Não, ele não é autoridade, ele tem poder. O que é o poder? O poder de mandar, fazer ali, talvez, decretar uma prisão, não sei, enfim. Isso é poder. A autoridade é conquistada. A autoridade é algo que, de fato, você conquista e não ser
não é algo que é imposto. Então, cuidado aí com a diferença entre autoridade e poder. E assim também com respeito e admiração, tá? Então, esse aqui é só uma pincelada de um outro conteúdo que eu vou estar gravando, mas vamos voltar aqui para o conteúdo central. Então, uma das categorias que a gente vai conversar nesse conteúdo é como fazer as pessoas te seguirem, como fazer as pessoas te admirar como líder. E não é ser aquele líder bonzinho não, tá? Não é ser aquele líder que passa a mão, que esconde a sujeira debaixo dos panos, não. É ser um líder que quando precisa ser rígido, você vai ser rígido, quando precisa cobrar, você vai cobrar, mas também de forma que você desenvolva aquela pessoa, que você de fato deixe aquela pessoa melhor do que como ela chegou. São 4 categorias de como você liderar pelo exemplo, tá? Quais são essas 4 categorias? Como lidar com as pessoas. Segunda categoria, como fazer as pessoas te seguirem e te admirar. Como conquistar as pessoas para o seu modo de pensar e como você liderar sem ressentimento. Então são 30 princípios que eu vou estar trazendo aqui para você que você possa tornar um gestor, um líder, um empresário, um CEO muito mais qualificado, muito mais preparado com base em técnica. Tudo que eu estou trazendo aqui não foi da minha cabeça, não fui eu que inventei, é base de estudo teórico, né, da Dale Carnegie. Eu tenho uma formação pela Dale Carnegie. Diga-se de passagem, na minha turma foi um dos melhores alunos e não é para me enaltecer, tá? É só para te mostrar o quanto de bagagem, tá, eu tenho sobre esse assunto, o quanto de propriedade eu tenho sobre esse assunto aqui de liderança. Então vamos lá, são 30 princípios, 30, anote aí para você não se perder. São 30 princípios que faz um líder, um gestor, um empresário, um CEO fazer ali uma liderança eficiente, fazer uma liderança realmente, uma liderança produtiva, uma liderança profissional. Qual é o primeiro princípio? Não critique, não condene e não reclame. Digamos, como assim? Um líder não pode criticar, não pode condenar, não pode reclamar dos resultados da sua equipe? Não, não pode. Tá? Ao invés de você criticar um funcionário, um exemplo pelo atraso, pergunte o que aconteceu, combine uma solução para que aquilo ali não aconteça novamente. Tá? Ao invés, né, quando cometer um erro, por exemplo, evite acusações, evite, né, ficar com conversas paralelas, faça com que aquela pessoa realmente tenha condições para que possa, na próxima vez, fazer o certo. Para que possa realmente ter as ferramentas, o ambiente adequado para que possa fazer isso aí. Então, se você conhece um líder, um gestor, isso aqui não sou eu que estou inventando. Se você pesquisar aí, colocar no Google os princípios, os 30 princípios da Dale Carnegie, você vai ver que o primeiro princípio de um líder é não criticar, é não condenar, é não reclamar. Então, se você conhece algum líder, gestor, empresário, CEO, seja lá o que for, que tem esse perfil, já encaminha esse vídeo para ele, já comenta aqui, já marca ele aqui nos comentários, tá? Para que ele possa evoluir, para que ele possa melhorar o nível de gestão da empresa dele, o nível de gestão do líder dele, tá? Então, primeiro princípio. Segundo princípio, faça elogios honestos e sinceros. As micro conquistas, as micro vitórias, né, os micro avanços dentro da sua empresa precisa ser elogiado, precisa ser enaltecido de forma honesta. Tá? Reconheça, né, quando um colega, reconheça quando o seu time ali fez algo que realmente funcionou, que realmente foi bom. Então, né, elogios sinceros nos micros resultados gera alto engajamento para os macros resultados. Então, fica aí o segundo princípio da Dale Carnegie para que você possa, de fato, né, se tornar um líder, aí, um gestor, um empresário melhor. Terceiro princípio, desperte na outra pessoa um forte desejo. Aqui, pessoal, estou trazendo, né, alguns princípios que, lógico, é para líder, mas você que é vendedor, você que faz parte de uma equipe, você que, de fato, aí quer se desenvolver, né, o seu lado pessoal, o seu lado comportamental, esses princípios é para você também. Tá? Então, um exemplo, ao delegar uma tarefa, explique como aquela tarefa vai ajudar, né, aquele profissional a se desenvolver, como aquela tarefa é importante, né, para o todo. Então, quando você desperta ali, de fato, um desejo, né, naquela outra pessoa em fazer aquilo ali, ela vai fazer. Então, não simplesmente impor, não simplesmente colocar, né, precisa fazer, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse modo operante, tá, isso aí é extremamente defasado. Há 17 anos, quando eu comecei minha carreira profissional, eu já estava defasado, imagina hoje. Então, estou trazendo aqui para você, líder, gestor, empresário, CEO, enfim, técnica, ferramenta, prática, para que você possa hoje mesmo aplicar dentro da sua empresa e transformar a cultura da sua empresa em uma cultura extremamente profissional. Uma cultura realmente de liderança muito forte. Tá? São princípios que não fui eu que inventei. Só estou passando aqui, traduzindo de forma mastigada, de forma didática, 30 princípios da Dale Carnegie. Tá? Eu sou formado, eu tenho formação pela Dale Carnegie e falo com propriedade, tanto teórica, prática e de vivência, tá? No dia a dia, né? Aplicar esses
princípios. Então fica ligado aí que esse conteúdo é para você. Uma segunda categoria é como fazer as pessoas te seguirem, como fazer as pessoas te admirarem como líder. Isso tem técnica, tá? Não é aleatório. Você quer se desenvolver, você quer ser um melhor, uma pessoa melhor, uma pessoa muito mais produtiva como líder, como gestor, aqui tem técnica. Eu estou trazendo aqui para você o passo a passo, que se você começar a partir de hoje aplicando, você vai ver que em poucos dias já vai notar os resultados aí de melhorias dentro da sua empresa, tá? Dentro da sua forma de liderar, dentro da sua forma de se comunicar com as pessoas, certo? Então vamos lá. Quarto princípio, não perca a conta. Quarto princípio, interesse sinceramente pelas outras pessoas. Você que é líder, né? Você que também aí está num ambiente de vendas, principalmente isso aqui é para vendedor e líderes, tá? Você quer vender algo high ticket, tá? Você simplesmente não pode se comportar como um vendedor. Você precisa ter técnica, você precisa ter método, você precisa saber se interessar sinceramente pelas pessoas, ou seja, pelo problema da outra pessoa. Então, um exemplo, né? Você que é líder, pergunte a um colaborador sobre seus objetivos profissionais, seus objetivos pessoais, né? Se interesse pela outra pessoa, se interesse pelo que ela faz, se interesse pelo hobby dela que ela faz. Tá? Isso aqui está muito ligado àquela técnica do rapport, que em outro conteúdo eu posso trazer aqui também para você. Tá? Mas é um quarto princípio aqui de liderança. Tá? De liderança para que você possa aí, né, fazer de fato uma gestão profissional do seu negócio. Quinto princípio, o sorriso. Sorria. Tá? Mas que história é essa? Né? Que frescura é essa? De fato, é um princípio que é o sorriso. Quando eu era pequeno, contar uma história aqui rapidamente, né, minha mãe sempre falava que o sorriso abre portas. E eu nunca entendi muito bem, né, como é que um sorriso vai abrir porta. Eu achava que só uma chave que abria a porta. Mas no decorrer, né, da minha adolescência e ficando já adulto, estudando pessoas, estudando liderança, de fato eu constatei, está aqui constatado num princípio da Dale Carnegie, que de fato o sorriso ali, né, é um princípio de liderança. Mas eu preciso ser o mais sorridente? Não, não é isso. Você precisa ser o mais simpático. Tá? E quando a gente fala de simpatia, simpatia em gentileza, simpatia em cumprimentar as pessoas, simpatia em entrar ou ao sair de um ambiente, simpatia ao começar uma conversa no WhatsApp. Tá? Eu vejo nos dias de hoje líderes, gestores, empresários extremamente arrogantes, extremamente bruto, parecendo que está falando com um cavalo. Tá? E aí, né, esses costumes, né, é levado para toda a cultura da empresa, depois se cobra resultado de excelência, mas não sabe que no fundo, né, a cultura ali não foi propícia para aquele resultado. Então, o sorrir, você ser, né, simpático, você ser agradável, você estar sempre com a fisionomia de felicidade, passar isso para a sua equipe, passar isso para os seus clientes, isso faz total sentido nos princípios aqui de uma boa liderança. Então, quando você for receber um cliente, receba com um sorriso natural, uma postura acolhedora, uma postura amigável. Tá? Ao entrar em uma reunião, por exemplo, né, cumprimentar as pessoas, você falar, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, enfim, sempre com uma simpatia. Tá? Lembre-se, o WhatsApp é um meio de comunicação, então não é porque é só mensagem que você precisa ser bruto. Não é só porque é mensagem que você precisa falar, né, de forma fria com seus clientes, com seus colaboradores. Então isso aqui é um princípio, tá, de liderança. Você quer ter mais resultados, você quer vender mais, é só adotar esses princípios. São poucos princípios, são 30 princípios apenas. Se você começar a praticar um por dia, em um mês aí você se torna um líder, um gestor melhor, um empresário melhor, né? E quem sabe aí, né, um CEO melhor aplicando esses princípios de liderança, tá? Na prática, de forma simples, de forma didática, tá certo? Vamos lá, não perca as contas. Sexto princípio. Lembre-se que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e importante em qualquer idioma. Vou contar uma outra historinha rapidamente para vocês aqui, tá? Meu nome é um pouco complicado, né? É um nome aí que não é tão simples, tão fácil de se pronunciar, né? Nem de escrever, nem de decorar. E quando eu comecei há 17 anos, né, na minha carreira profissional, eu nunca gostei de apelido, tá? Sempre gostei de chamar as pessoas pelo nome e de ser chamado também pelo nome, por mais que meu nome fosse, né, aí um pouco complicado. Mas, né, lá nessa empresa que eu comecei a trabalhar, eu recebi um apelido carinhoso lá. E tá tudo certo, tudo bem. E até hoje eu carrego esse apelido carinhoso comigo. E já deixo aqui, quem sabe qual é o apelido, digita aqui nos comentários, tá? Coloca aqui para eu saber se você tem, né, de fato aí um nível de intimidade aí e proximidade, conhece um pouquinho da minha história. Já coloca aqui se você sabe qual é o meu apelido. Não vou falar para que vocês possam colocar aqui, tá? E tá tudo certo, tá? Eu recebi esse apelido carinhosamente até hoje, né? Quem me chama por esse apelido, tá tudo certo, gosto por demais. Só que sempre quando eu me apresentava, tá? Sempre quando eu me apresentei, eu sempre falei o meu nome e sobrenome, tá? Então é um princípio de liderança. Eu sei que as pessoas às vezes gostam de ser chamadas pelo apelido, mas busque sempre chamar pelo nome,
tá? Sempre busque chamar pelo nome. O nome para ela é o som mais doce que existe na face da terra para ela. Então, chamar o cliente, estou começando a reunião, fala meu parceiro, fala meu amigão, fala meu... Cara, fala pelo nome, tá? E aí, João, tudo jóia, meu querido? E aí, Pedro, tudo bem? Meu irmão, meu parceiro, chama pelo nome, tá? Isso aqui, se você quer vender mais, se você quer ter, né, um nível, uma postura muito mais profissional, esse sexto princípio aqui faz total diferença em uma reunião, em uma comunicação, tá? Para você poder liderar. Lembrando, você que quer ser um bom vendedor, principalmente um vendedor high ticket, esses princípios de liderança faz total sentido, porque liderar é nada mais, nada menos do que fazer com que a outra pessoa faça ou tome uma decisão, tá? Para aquilo que você quer que aconteça. Então, se você quer vender, você quer que ele tome a decisão de comprar. Então, você precisa ser líder. Se você quer que sua equipe execute e entregue com excelência, você precisa liderar. Então, esses princípios não é só para líderes e gestores. São para líderes, gestores, empresários, CEO, vendedores, ou seja, para qualquer pessoa que queira se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa muito mais produtiva, uma pessoa muito mais técnica nos princípios aí de liderança. Então, já curte aqui, compartilha e me fala aí se você sabe qual é o meu apelido. Sétimo princípio, não perca as contas. Seja um bom ouvinte. Incentive as outras pessoas a falar sobre elas mesmas. Às vezes eu estou numa reunião aqui, liderando a minha equipe, enfim, e às vezes eu estou ali calado. Estou só deixando as pessoas falarem. E aí já me perguntaram, pô, Leandro, você está calado? Lógico, é um princípio da liderança. Estou ouvindo, estou prestando atenção. Tá, né? Os mais velhos, né? Minha avó já dizia que porque a gente tem dois ouvidos, meu filho, né? E uma boca só, porque é para falar menos e ouvir mais. Então isso aqui já é, né, milenar aí já, os mais velhos, os mais antigos sempre falavam. E de fato faz sentido. Você precisa ouvir muito mais e falar muito menos. Então, sétimo princípio de um bom líder é ser um bom ouvinte. Incentive as pessoas a falarem. Incentive as pessoas a colocarem ali a opinião dela, o ponto de vista dela. Não necessariamente em uma reunião que você é o líder, você precisa falar a maior parte do tempo, que é um outro princípio que eu vou trazer daqui a pouco. Tá? Se fosse só para você falar, você ia dar uma palestra. Você iria gravar um conteúdo como esse aqui, que só eu que estou falando e vocês estão comentando aí, mas em uma reunião, em um momento ali com a tua equipe, incentive as pessoas a falarem. Seja um bom ouvinte. Tá? Em uma reunião, permita que os colaboradores expliquem, justifiquem. Eu vejo líderes aqui sem paciência de ouvir, eu vejo empresários sem paciência de ouvir, tá? Sempre corrido, sempre querendo, né, a fórmula mágica, as soluções já imediatas. Escute, seja um bom ouvinte, entenda. Tá? Um outro princípio que eu vou trazer uma pitadinha aqui, né? Se coloque no lugar do outro, se coloque ali para o outro poder explicar aquela situação, explicar como ele chegou àquele resultado. Tá? Então, sétimo princípio, seja um bom ouvinte. Oitavo princípio, fale sobre assuntos que interessam a outra pessoa. Você sabe aquele cara que quando, né, conversa, é só falando dele, do assunto que ele gosta, Princípio de uma boa liderança. Fale sobre assuntos que interessam, que sejam em comum. Tá? Se a pessoa gosta de veículo, fala sobre veículo. Se a pessoa gosta de casa, fala sobre casa. Gosta de algum determinado esporte, fala sobre aquele esporte. Interaja, né? Acolha. Acolhimento, pessoal, não é só um abraço não, tá? Acolhimento é nas palavras, é entrosar. É trazer a pessoa ali para a roda, é trazer a opinião. Quando você vê que uma pessoa está muito mais calada, puxa o assunto, pergunta, faz com que ela se interesse, ou seja, se interesse pelo assunto que seja comum a todos. Né? Então, exemplo, antes de uma reunião comercial, antes de você falar com um cliente, pesquise um pouquinho sobre o mercado dele, o segmento dele, identifique quais são os assuntos relevantes que você pode conversar sobre aquela empresa, sobre aquele segmento. Tá? Diversas vezes aqui chega empresas querendo vender mais. E quando a gente vai no problema, não é o produto, não é o preço, não é a entrega. Está sempre na comunicação, no relacionamento. Tá? E relacionar, pessoal, é liderar. Relacionar é você saber o ponto de avançar, o ponto de permanecer, o ponto de recuar, o ponto de acolher, o ponto de, opa, esse aqui já não é da minha parte. Ou seja, é você ter técnica. Só que tudo isso eu estou trazendo aqui mastigadinho para você, de forma prática, clara, que se você começar a aplicar hoje dentro da tua empresa, dentro do seu negócio, ou até na sua vida pessoal, em poucos dias você vai ver grandes resultados, tá? Então, oitavo princípio aí. Nono princípio, faça a outra pessoa se sentir importante de forma sincera, tá? Não é bajulação, não é fazer com que a outra pessoa se sinta importante. Eu vejo líderes, vejo gestores, empresários, só cacete no lombo da equipe, só, né? Como em algumas regiões fala, só arrochando. Veja, ninguém é besta. Ninguém vai ficar na tua empresa só para receber cacete ou só para receber arroxo. Então, ou você faz com que essas pessoas se sintam importantes,
ou você dá mérito a essas pessoas não vão permanecer com você. Tá? Isso não sou eu que estou falando, não sou eu que estou inventando, são princípios da Dale Carnegie, é só você estudar isso e pesquisar. Nada do que eu estou trazendo aqui é invenção minha. Tudo é com base teórica, uma empresa centenária, uma empresa internacional, tá? Existe em praticamente, né, a grande maioria dos países. Eu estou trazendo um conteúdo aqui, de fato, aí, riquíssimo para você aplicar no seu dia a dia, dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Tá? Então, peça a opinião de um colaborador, tenha experiência, né? Deixa ele ter experiência, de fato, de você se interessar pela opinião dele, de você, de fato, né, fazer isso com sinceridade, certo? Então, nono princípio aí de uma boa liderança. Vou entrar agora em um outro grupo de princípios, que é como conquistar as pessoas para o seu modo de pensar. Um líder, né, ele precisa conectar pessoas, ele precisa levar todos ao mesmo direcionamento. Não dá para você ter uma equipe que um está pensando em ir para o lado A, o outro para o lado B. Então, todos precisam estar em um comum acordo. E como trazer isso? Né, com eficiência, com técnica, na prática. Vou trazer aqui para você alguns princípios de como você fazer isso no dia a dia. Vamos lá. 10º princípio. A única maneira de vencer uma discussão é evitá-la. Ah, não, mas eu pensei que o líder era aquele cara que ia lá e arregaçava com tudo. Não. Tá? A única maneira de você vencer uma discussão é evitá-la. Tá, mas vamos lá. Esse princípio aqui é polêmico. Né? Todo mundo fala que a discussão é saudável para a empresa, né? O ponto de vista ao contrário é importante para a empresa. Né, os conflitos são interessantes? Sim, são interessantes. Os conflitos, os pontos de vista, né, opiniões contrárias, tudo isso é importantíssimo. E eu prego isso, que tem que acontecer. Quando eu falo é discussões. Tá? E o significado de discussão é algo que fugiu do controle. É uma conversa ali que já está fora do contexto, fora do controle. Então a única maneira de você evitar uma discussão, ou a única maneira de você vencer uma discussão é evitá-la. E aqui eu vou lhe trazer técnica de como você evitar. Tá? Não é estar na discussão, você desligar o telefone na cara, chamada ou se levantar, não é isso. Tá? Quando você perceber que aquela conversa está partindo para uma discussão, o que é que você vai fazer? Se você perceber que já está num tom agressivo, que você já está ali fugindo um pouco do seu controle, seja com o liderado, seja com o seu líder, seja com o gestor, com quem quer que seja com sócio, seja com quem quer que seja, dentro da família, você vai falar o seguinte: olha, estou percebendo que a nossa conversa está indo para uma direção, né, um pouco contrária. Vamos fazer o seguinte: vamos dar uma pausa aqui, vamos tomar uma água, tomar um café, daqui a pouco a gente volta. Tudo bem? Pronto. Acaba ali na hora. Não precisa você ficar rebatendo, não precisa ficar você mostrando que a outra pessoa está errada, que você está certo e tal e tal. Um bom líder, um bom gestor, um bom empresário tem essa atitude aqui, tem esse princípio. Evitar discussão, tá? Evitar discussão não é evitar conflitos de pensamentos, tá? Eu posso ter um direcionamento, né, um posicionamento, meus liderados ou meu líder pode ter outro direcionamento, tá tudo certo. O que eu falo é discussão. E quando a gente fala discussão, já é naquele, né, tom mais agressivo, já partindo ali por uma briga verbal. É isso que eu estou falando aqui para você saber como contornar, saber como evitar esse tipo aí de brigas, né, que geram discussões aí. Não perca as contas. 11º princípio: respeite a opinião das outras pessoas. Nunca diga que a outra pessoa está errada. Leandro, que princípio é esse? Eu nunca vou falar que a pessoa está errada. Não, nunca vai falar que ela está errada. Esse nome, errado, você nunca vai falar. Um bom líder nunca abre a boca para falar você está errado. Porque fere aquele primeiro princípio do não criticar, não condenar, não reclamar. Certo? Leandro, como é que eu vou falar que a pessoa está errada? Aí eu vou te ensinar. Que é o discordar amistosamente. Comenta aqui se você já tinha ouvido falar isso em algum lugar. Discordar amistosamente. O que é discordar amistosamente? Vamos lá. Você sabe que a pessoa está errada. Você não é doido, você é líder, você é gestor, você sabe que a pessoa está errada. O que é que você vai fazer nessa situação para não falar a palavra errado? Você vai falar simplesmente assim: olha, eu entendo o seu ponto de vista, mas posso apresentar uma outra perspectiva. O que é que eu estou falando? Que aquele ponto ali, ok, certo, esquece, mas eu vou te apresentar uma outra perspectiva. Em uma reunião, por exemplo, para apresentar uma proposta, nunca diga que o cliente está errado, que a sua equipe está errada. Sempre fala: olha, entendo o seu ponto de vista, entendo que com as informações, com as ferramentas que você tem, você chegou a essa solução. Mas deixa eu te apresentar aqui um outro ponto de vista, uma outra solução. Aquela está totalmente errada, e você sabe que está errado, mas você vai direcionar para o que você quer. Tá? Aprendi com o Paulo Vieira, tá? Um dos melhores coaches, admiro demais o Paulo Vieira. Tá? E ele sempre, né, eu já pregava isso e depois que aprendi na prática, né, na técnica, ficou ainda mais em evidência. É igual um filho. Tá? Para quem tem filho aqui sabe o que é. Quem não tem filho aí realmente fica um pouquinho mais complicado. Mas para quem tem filho sabe. Ao invés de você falar o que o filho não pode fazer,
você sempre vai falar o que você quer que ele faça. Exemplo, tá? Filho, não pode colocar os pés sujos no sofá. Ao invés de você falar isso, você fala, filho, sempre que for sentar no sofá, esteja com os pés limpos. Filho, não pode jogar bola dentro de casa. Você não vai falar isso. Filho, sempre que precisar jogar bola tem que ser na quadra ou em algum ambiente mais adequado. Você entende como é diferente? Você entende que com técnica, eu sou apaixonado por técnica, tá? Existem empresários, existem CEOs, existem gerentes, líderes que acham que é tudo no improviso, tudo no achômetro. Cara, tem técnica. Estuda, aprende. Né? Falar que bem rasgado, senta a bunda na cadeira, tenha paciência e vai estudar, vai aprender, pô. Vai aprender até para você poder ser um líder, um gestor melhor. Para de achar que tudo no universo foi por acaso. Não, cara, tudo na vida tem um porquê, tem um fundamento. Nada foi por acaso, nada nessa vida foi por acaso. Tá? Gestão profissional não é por acaso, não é improviso. Gestão profissional é base de estudo. Eu tenho 17 anos falando sobre isso aqui. Será que, 17 anos estudando, bebendo das melhores fontes? Olha a fonte de conhecimento que eu estou trazendo aqui para você. Não estou trazendo do vizinho, estou trazendo de uma fonte renomada. Estou falando da Dale Carnegie, uma das maiores instituições de ensino, de liderança e comunicação. Em um outro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a minha história. Eu era extremamente travado, tímido, e a Dale Carnegie me ajudou muito nesse processo. Tá? O próprio Paulo Vieira me ajudou muito nesse processo, nos cursos, nos treinamentos do Paulo Vieira, no método CIS, no poder da ação. Então eu estou falando de técnica. Agora você quer liderar, você quer gerenciar, você quer administrar uma empresa no improviso, não vai dar resultado. Não vai dar. Você pode até crescer, só não consegue sustentar. Você pode até chegar, mas não consegue romper. Você pode até chegar num faturamento legal, mas não consegue gerir. Tá? Então, é sobre isso que eu estou falando aqui de liderança. Vamos lá, não perca a conta. 12º. Se você, líder, gestor, empresário, CEO, seja lá o que você quiser se chamar, estiver errado, reconheça o erro rapidamente e com firmeza. Tá? Não é, não é, mais ou menos, não sei o quê. Cara, se está errado, reconheça que você está errado. Isso é um princípio de liderança, isso é um princípio de gestão. Você não é perfeito, não. Inclusive, não existe ninguém perfeito, o único perfeito foi Jesus. É Jesus, na verdade. Então, assim, se você estiver errado, assuma o seu erro. Sabe aquele líder que nunca está errado? Não foi bem assim que eu expliquei. Você que está errado. Cara, esquece isso, assuma o erro. Tá? Vai lá, corrige, né? Diga ao cliente que você cometeu um erro. Cara, olha, me perdoe, realmente eu cometi esse erro, falei isso, prometi isso, não consigo entregar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos contornar de outra forma? Vai lá, seja humilde. Cadê a humildade de lidar com pessoas? Cadê a humildade de zelar por pessoas? É sobre isso. Liderança é cuidar, liderança é proteger, liderança é acolher pessoas. A liderança é muito mais pela outra pessoa do que para você. Eu vejo líderes, gestores e empresários, CEOs, enfim, que é muito mais, né, como é o nome? Ao invés de ser um líder servidor, é um líder que só pensa nele, cara. Você está no lugar errado. Até para empreender, até para ser empresário, se você tiver esse comportamento, esquece. Você não vai conseguir romper, você não vai conseguir alcançar seus objetivos. Não vai. Ou você aprende técnica, ou você aprende a lidar com pessoas, ou não vai, tá? E lidar com pessoas não é falar. Lidar com pessoas é muito mais fazer e dar o exemplo do que falar, do que prometer, do que dizer que quer, dizer que cuida. É muito mais fazer, tá? Fazer é muito mais do que falar. Então, liderança é sobre isso, certo? Não perca as contas aí. 13º princípio. Comece de maneira sempre amigável. Foi o que eu falei um pouquinho mais atrás. Você vai fazer uma reunião, você vai começar uma conversa, você não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Você começa já de forma arrogante, de forma já, né, grosseira. Cara, esquece isso nos dias de hoje. Não existe você ser líder, não existe você ser empresário, né, tratando as pessoas mal, tratando o seu time mal, tá, tratando do seu jeito. Eu aprendi, né, que, lógico, num primeiro instante a gente trata as pessoas como você quer ser tratado, né, ou seja, eu quero ser tratado bem, eu quero ser tratado com educação, eu quero ser tratado, né, com transparência, com honestidade. Só que depois você começa a tratar as pessoas do jeito que ela quer ser tratada. Então, se você trata as pessoas mal, com ignorância, com arrogância, com falta de transparência, com falta de honestidade, você vai ser tratado assim também. É a lei natural da vida. Cada ação vai gerar uma reação. Lei natural da vida. Desde que o mundo é mundo, existe. Cada ação gera uma reação. Tá? Então, cuidado com sua maneira arrogante de liderar. Cuidado com sua maneira, né, de tratar as pessoas. Eu estou falando em todas as pessoas, tá?
Porque tem líder, pessoal, deixa eu contar um negócio, tem gestor, tem empresário que pro cliente, o cliente eu vou tratar bem, cuidar até ele pagar, depois que paga, pronto, também não presta. Né? A minha equipe eu vou cuidar até enquanto eu preciso, depois que não prestar, também não presta e tratar mal. Cuidado com esses princípios, cuidado com esses modos operantes antigos, cuidado, muito cuidado. Tá? Então, 13º princípio, comece de maneira amigável, qualquer conversa, qualquer relação. 14º princípio, faça a outra pessoa dizer sim imediatamente. O sentido de dizer sim é você abrir uma relação ali de concordância, é abrir uma conexão. Tá? Quando você abre uma conexão ali, você conectou com aquela pessoa. Então a pessoa que só fala não, 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 você precisa fazer com que a outra pessoa fale sim em uma conversa, em uma reunião, em um cumprimento. Então sempre pergunte ao seu cliente, reduzir custos sem perder qualidade, é uma prioridade para você, sim ou não? O que é que você acha que o cliente vai falar? Claro que ele vai falar sim. É uma negociação. Tá? Aprenda técnica de liderança para negociar melhor. Eu vejo pessoas só querendo, né, empurrar produto de goela abaixo dos clientes e não sabe o princípio de liderança. Não tem técnica. E aí, lógico que o resultado não vai chegar. Então, isso é para você. Também que quer vender mais. Ó. Esse exemplo aqui é perfeitamente para você. Né? Faça a seguinte pergunta: reduzir custos sem perder qualidade. É uma prioridade para o seu negócio, para a sua empresa hoje? Se for, tem uma solução. É simples, pessoal. As pessoas que começam a deixar difícil, a deixar complicado, mas é muito simples. É só seguir os princípios. É só você seguir os princípios. Agora, se não tem princípio, não tem processo, vai gerar o quê? Não tem time comercial que sustente uma operação sem princípios e sem processo. Não existe. E é sobre isso que eu estou trazendo aqui para você. Você quer se tornar um líder, um gestor, um empresário melhor, é só seguir esses princípios que eu estou trazendo aqui para você que vai dar certo. Vamos lá. 15º princípio, deixa a outra pessoa falar durante boa parte da conversa. Eu já falei um pouquinho sobre esses princípios aqui. Então, um bom líder é um bom ouvinte. Um bom líder é uma pessoa que deixa as pessoas falarem, que deixa aqui, quer entender, quer ouvir a opinião da outra. Então, um bom líder não é aquele falastrão, só eu que falo, deixa as pessoas falarem. Agora, quando estiver falando, escute. Né? Quando estiver falando, está no telefone, está prestando atenção, porque tudo agora é TDAH. Né? Não, porque meu TDAH não presta atenção. Cara, que TDAH, meu irmão? Para de inventar desculpinhas, para de colocar a culpa em TDAH. Se eu falar aqui, olha, você vai perder 1 milhão agora na sua conta, no instante você presta atenção, pô. Então preste atenção quando sua equipe estiver falando. Preste atenção quando um líder, um gestor estiver falando contigo. Dá atenção, deixa a pessoa falar, mas também tenha atenção. Né? Uma venda, faça perguntas que permitam a outra pessoa descrever necessidades e escute. Não é só perguntar e já pensando no Pix, não, pô. Se interesse pelas pessoas, faça pergunta que de fato você está interessado em saber como é que você pode de fato auxiliar profundamente, honestamente. Então esse é o 15º princípio. Não perca as contas, nós estamos na metade, são 30 princípios que eu vou estar divulgando aqui. Tá? Lembrando, esse conteúdo você não encontra gratuitamente, tá? Não é um conteúdo simples, não é um conteúdo raso, é um conteúdo extremamente completo, extremamente com um valor agregado muito grande. Então você que está tendo o privilégio de ver esse vídeo, já curte aí, já salva, já faz alguma coisa porque talvez esse vídeo não apareça mais para você aí, você perdeu um conteúdo de tanta relevância para o seu negócio aí. Você que é líder, gestor, empresário, CEO, enfim. Vamos lá. 16º, faça a outra pessoa sentir que a ideia partiu dela. Às vezes aqui, tá, pessoal, na empresa, né? Eu trago a ideia, coloco, estabeleço tudo, mas eu faço com que as pessoas achem que partiu dela. Tá? Sempre eu pergunto à equipe como poderíamos reduzir o tempo de atendimento, por exemplo. Eu trago a ideia já prontinha, já que vai funcionar, mas eu deixo as pessoas participarem, eu deixo com que as pessoas acreditem, achem que a ideia partiu dela, isso é bom, isso é saudável. Tá? Aquele líder que fala, não, a ideia foi minha, olha que legal. Cara, você está destruindo a cultura da sua empresa. Não, olha como eu sou, né? Aí chama aqueles palavrões, olha como eu sou foda. Você está destruindo a cultura da sua empresa. Você precisa trazer para a sua empresa uma cultura compartilhada. Se só você é o bom, só você que dá conta, só você é o bam, esquece, cara, isso não vai se sustentar por muito tempo. Esquece. Procura outra coisa, vai, sei lá, plantar batata, criar gado. Eu acho que nem plantar batata nem criar gado, viu? Porque até a vaquinha lá para dar leite, se ela estiver estressada, meu filho, não dá leite, tá? Só para você saber. Então até com os animais você tem que saber lidar. Até com os animais você tem que saber se comportar, ter uma comunicação clara. Então, se não sabe lidar com pessoas, esquece. Vai procurar alguma coisa aí, que seja só carregar saco de cimento, que aí eu acho que talvez dê certo. Tá? Então vamos lá. Faça a outra pessoa sentir que a ideia é dela. Tá? Faça ela sentir pertencente àquele ambiente. 17º princípio. Procure honestamente
enxergar a situação pelo ponto de vista da outra pessoa. O que é enxergar honestamente pelo ponto de vista? Lógico que cada um tem um jeito de pensar, cada um tem uma solução para o mesmo problema, mas você entender, se colocar no ponto de vista do outro, eu acho que esse é um dos princípios mais complexos. Tá? E você entender, pô, realmente isso aqui deu errado, mas por que deu errado? Deixa eu pensar aqui do outro lado. Se fosse a outra pessoa, se fosse comigo, como é que eu estaria? Então sempre se coloque no lugar do outro, tá? No ponto de vista do outro. Antes de cobrar um atraso, por exemplo, se coloque no lugar do outro. O que foi que ocasionou esse atraso? Como a gente pode melhorar? Ao invés de cobrar um colaborador ali só resultado, se coloque no lugar do outro. Será que ele tem um ambiente propício para entregar esse resultado? Se fosse você nessa atividade, você entregaria esse resultado com as ferramentas e circunstâncias que ele tem. Não é do seu ponto, não é de onde você está. Com as ferramentas e circunstâncias que você tem, é com as condições que ele tem. Tá? Por quê? Eu sou o melhor vendedor. Lógico. Você não tem pressão, por ser você é o dono. Tá? Você faz quando você quer, você seleciona os melhores leads. Eu estou falando você se colocar na posição do outro, na situação que o outro está. Eu sou apaixonado, pessoal, por técnica, eu sou apaixonado por gestão, por liderança, porque é tão prático, tão exato. Não sei por que as pessoas complicam. Não sei por que, cara, são 30 princípios básicos, seguir todos os dias vai dar certo. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, tá? Então vamos lá. 18º, demonstre empatia pelas ideias e pelos desejos da outra pessoa. Às vezes você está ali num grupo, liderando as pessoas, então não, só, um exemplo, às vezes você vai escolher um restaurante para almoçar ali. No almoço chamou ali algumas pessoas, não, então só o que eu gosto lá que presta. Não, aquele não presta não, pô, aquele ali não. Aí às vezes no final de semana você juntou ali uma galera, vai passear. Não, vamos para se hospedar naquele hotel, porque só aquele que presta, aquele outro não presta não. Calma, cara, demonstre simpatia pelas ideias, pelos desejos das outras pessoas. Eu gosto de churrasco, não, então para mim só churrasco presta. Não, cara, não é assim liderança. Liderança você precisa demonstrar simpatia. Você precisa demonstrar desejo pelas outras pessoas. Tá? Então, um exemplo aqui. Vamos supor o cliente está com prazo apertado ali, te cobrando, ao invés de você já dar uma rebatida, demonstre desejo, interesse por aquela pessoa. Fala assim, olha, eu entendo porque esse prazo é importante para você. A gente vai fazer de tudo possível aqui, mas o impossível a gente não pode fazer. Então veja como fica sutil a conversa. Veja como fica muito mais agradável a conversa. Então é sobre isso, é sobre liderança, é sobre você ter técnica para poder fazer uma liderança realmente muito mais prática, tá? 11º nono, 11º nono é boa, né? 19º, tá? Apele para os motivos mais nobres. Vou dar um exemplo. O que é motivos mais nobres? Vamos lá. Para você incentivar a pontualidade, por exemplo, destaque o respeito pelo tempo dos colegas e dos clientes. Você não precisa cobrar ponto, você precisa cobrar pontualidade. E aí você apela para os motivos mais nobres, ou seja, mostrar o quanto é valioso o tempo do outro ficar esperando, o quanto é valioso um cliente ficar esperando por uma entrega, por um resultado. Então, quando a gente fala apelar pelos motivos mais nobres, é você enaltecer o motivo daquilo ali acontecer. Tá? Um exemplo, ao você pedir ajuda tá, em um determinado projeto, determinada situação, mostre o quanto, se aquela pessoa colaborar, vai ser útil para todos. Qual é o benefício daquela ajuda? Então é sobre técnica, pessoal, é sobre de fato você aplicar no seu dia a dia que vai dar certo. Não tem como dar errado se você aplicar os princípios que eu estou falando aqui. Vamos lá. 20º, dramatize suas ideias. Ao você, líder, passar um direcionamento, ao passar uma visão, você precisa dramatizar suas ideias, ou seja, potencializar suas ideias. Em vez de apenas você apresentar números, por exemplo, mostre visualmente o quanto de dinheiro aquela empresa está perdendo. Exemplo, para você explicar um problema de atendimento, conte a jornada real de um cliente. Tá? Ou seja, é você dramatizar, potencializar aquele seu pensamento. Para que, de fato, a equipe ali tenha o desejo de ingressar nessa jornada, tenha o desejo de ingressar ali com você, a fazer o que precisa ser feito. Tá certo? 21º, não perca as contas, são 30, tá? Não perca as contas. Lance um desafio para sua equipe. Ao invés de você cobrar um resultado maior, lance um desafio, exemplo. Propõe a sua equipe, assim, olha, será que conseguimos superar nosso melhor resultado sem perder qualidade? Lance um desafio, pergunte. Se sua equipe de fato estiver motivada, estiver engajada, estiver realmente alinhada com você, com certeza ela vai aceitar esse desafio. E aceitar de bom agrado. Não é aceitar porque foi imposto. Liderança é sobre isso, não é imposição. Liderança é autoridade. Liderança é admiração pelo líder e não imposição, não poder. Certo? Exemplo, transforme uma meta pessoal em um desafio para eles. Tá? Faça com que realmente os seus liderados ali, a sua empresa, tenham engajamento
com o resultado. Vamos lá. Último grupo, como liderar sem ressentimento. Esse é um grupo, tá, de mais alguns princípios, são mais 9 princípios que eu vou estar trazendo aqui para vocês, que é nessa categoria de como liderar sem gerar ressentimento. Tá? Às vezes a pessoa ali pode achar que você está sendo muito firme em algumas situações, né? É igual filho, tá, pessoal? Liderar é igual ter filhos. Liderar é você corrigir, mas com o objetivo de evoluir a pessoa. Aquela correção que é só para destruir, esquece. Aquela correção que é só para mostrar que o cara não é competente, esquece. Tá? Liderar é como ter filhos. Então, seus liderados, você precisa tratar igual filho. É corrigir para que ele se torne de fato uma pessoa melhor. É corrigir para você ver a evolução daquela pessoa. Só que para você liderar, e aí não está em canto nenhum aqui, você de fato precisa ter um amor, você precisa ter uma paixão por pessoas. Tá? E quando eu falo amor, paixão por pessoas, é ter esse zelo, é ter esse cuidado, é ter essa preocupação em cuidar de pessoas. Esse conteúdo aqui eu estou te falando, é um conteúdo riquíssimo que você não vai ver tão fácil aí na internet. Eu vejo muito blá blá blá, muito lenga-lenga, mas nada muito tão prático e didático assim. Tá? Mas como assim amar pessoas? É amar pessoas. Eu não vou pregar aqui para vocês, mas se fosse Jesus liderando essas pessoas, como ele faria? Isso não está aqui nos princípios, tá, pessoal? Estou abrindo um parênteses aqui. Se fosse Jesus aqui, na frente, tá? Na frente da sua equipe, como é que Jesus trataria essas pessoas? Como é que ele se preocuparia? Como é que ele corrigia? Tá? É sobre isso. Se você começar a estudar liderança nesse pensamento de cuidar, de zelar de pessoas como se fossem filhos, tá? Agora, lógico, como filhos e você sendo um pai exemplar, tá? Não é como filho e você sendo um pai troncho, não. É sendo filhos e você um pai exemplar. Como é que Jesus trataria? Tá? Numa situação delicada, sempre eu paro e penso. Tá? Pessoal, não vou misturar aqui, nem estou pregando, mas sempre eu paro e penso. Como é que Jesus responderia essa pessoa? Tá? Jesus não é, né, passando alisando a mão de cada um, de todo mundo, não. Tá? Quando precisa, né, dar um direcionamento, ele dá um direcionamento. Quando precisa ser firme, ser firme. Quando precisa abençoar, ele abençoa. Então é sobre isso. Liderar é sobre isso, é sobre amar pessoas. Tá? Independente do que ela fez, você não está fazendo para a pessoa, você está fazendo para você. E um outro conteúdo aqui, tem tanto conteúdo, né, pessoal? Depois vocês me cobram, tá? Se vocês não encontrarem esses conteúdos aqui, vocês podem me cobrar aqui. Eu vou falar sobre justamente isso, né? Sobre a conta bancária que cada pessoa tem própria. E não é conta bancária de banco de dinheiro, tá? É conta de prosperidade pessoal. É um assunto complexo, é um assunto extremamente, né, digamos assim, fora do que vocês estão acostumados a ver aí. É um assunto que, de fato, vai levar o seu nível intelectual muito além do que você imagina. Mas isso é um outro conteúdo, tá? Não vamos misturar as coisas. Vamos lá. Então, como lidar sem gerar ressentimento? 22º princípio. Comece com um elogio e uma apresentação sincera. Tá? Então, exemplo. Quando você for, né, falar sobre algo, sobre alguma entrega de algum colaborador seu, sempre comece com um elogio. Exemplo. Um exemplo. A pessoa fez uma apresentação para você. Sua apresentação ficou muito clara. Podemos melhorar apenas o encerramento. Olha que sutil. Você está dando seu feedback, você está falando o que precisa melhorar, mas de forma muito sutil, muito agradável. Tá? Você está começando com um elogio. Olha, parabéns pelo que você produziu, parabéns pelo seu desempenho, parabéns pelo seu engajamento. Agora, nos próximos, acho que a gente poderia ter atenção nisso aqui. Entende como é prático o pessoal fazer no dia a dia? E aí você fala, caramba, não sabia, fazia totalmente errado. Comenta aqui se você fazia certo ou se você fazia errado. Então é sobre isso, tá? Vamos lá. 23º, chame atenção para os erros de forma indireta. Lembra que você não pode falar o nome erro? Então é o discordar amistosamente. Aqui é um complemento daquele outro princípio. Olha lá. Exemplo, diga, talvez possamos revisar este número antes de enviar o relatório. O que é isso? Eu estou chamando que, pode ter um erro aí. Tá? Em vez de dizer que a pessoa deixou tudo desorganizado, pergunte. Podemos definir um lugar para guardar esses materiais? Ao invés de falar, não, está tudo bagunçado. Cara, né, fulano, podemos definir um lugar para deixar organizado isso aqui, para guardar esses materiais? Então, observe como liderar é fantástico. Tá? É fantástico, fantástico, fantástico. Eu sou apaixonado por liderança. Só que liderança com técnica, não liderança aleatória. É uma liderança que eu posso ensinar outra pessoa a liderar da mesma forma, porque é uma técnica, é um método. Um método que eu já tinha aptidão e só fui me aperfeiçoando no decorrer do tempo com os estudos e com as formações que eu tenho. E além das formações, a aplicabilidade no dia a dia. Porque conhecimento sem prática é obesidade mental.
E, o que é isso, obesidade mental? Obesidade mental é o seguinte, abrindo um parênteses aqui. A obesidade mental sabe aquele cara que sabe de tudo? Não, isso eu já fiz. Ou isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei. Mas já praticou? Não, não pratiquei. Isso é a obesidade mental. É a mesma coisa você comer e não fazer exercício. Não se exercitar. O que é que você vai ficar? Ficar obeso. Então imagine uma mente, imagine um cérebro, uma mente obesa. Muito conhecimento, mas pouca prática. Tá? Aqui é um outro conteúdo também. Me cobrem, tá? Pode cobrar aqui, pode mandar nos comentários sobre esse outro assunto de obesidade mental, tá? Que também tem a ver com liderança e gestão empresarial. Vamos lá, não perca as contas. 24º, fale sobre seus próprios erros antes de criticar os da outra pessoa. Como? O primeiro princípio é não criticar, então você nunca vai criticar. Então você vai falar sempre assim, olha, um exemplo, tá? Eu também tinha dificuldade com prazos. O que me ajudou foi organizar as prioridades. O que você está falando? Olha, fulano, eu sei que você tem um erro aí, você não consegue nem entregar no prazo, eu também tinha essa dificuldade. Mas o que me ajudou foi isso, isso e isso. Veja, eu já estou chamando a atenção do erro, já estou dando a solução, estou dando um caminho. Porque lembra que liderar é como ser pai? Eu estou corrigindo e já mostrando o caminho. Eu não estou somente corrigindo, somente batendo, somente martelando ali no erro. Já estou dando um caminho, estou dando direcionamento. Então liderar é sobre isso. Liderar é você transformar pessoas em pessoas melhores. Então se você tem na sua empresa pessoas que não estão vendo melhoria em estar ao seu lado, de fato você não é um líder. Tá? De fato você está ocupando uma posição, você está ocupando um cargo ali que não é para você. Tá? Então é sobre isso. Outro exemplo aqui, tá? De como falar dos próprios erros. No começo eu cometi esses mesmos erros nos relatórios. Vamos revisar junto? Ou seja, estou sendo humilde, estou falando, olha, eu também cometi esses erros. Eu também cometi essa situação. Vamos revisar junto? Tá? E aí você já está dando ali a sua mão amiga para poder ajudar. Vamos lá. 25º. Faça perguntas em vez de dar ordens diretas. Tá? O que é pergunta? Em vez de faça esse documento, pergunte. Você consegue reorganizar essa parte para deixar mais clara? Em vez de mandar alguém limpar a sala, por exemplo, pergunte. Podemos organizar este espaço antes da próxima visita? Olha como fica sutil. Olha como fica de fato muito mais agradável. Ao invés de, não, faz aí, se vira e faz. Vai, faz, se vira. Esquece isso, esses modos operantes. No dia de hoje, esquece. Tá? Ou você tem técnica, ou falando rasgado aqui, senta a bundinha na cadeira para estudar, aprender. Ou delegue para quem sabe fazer. Que talvez seja o caminho mais rápido e mais fácil. Entender que você não é líder, entender que você não tem técnica, entender que você, para essa função, não é a pessoa mais qualificada e chamar alguém para fazer isso por você, tá? Caso você não queira aprender, que é uma opção sua também, tá certo? Vamos lá, tá acabando, tá pessoal? Somente 30, estamos já no 26º. Permita que a outra pessoa preserve a própria dignidade. O que é permitir que a outra pessoa preserve a própria dignidade? Ao corrigir, corrija em particular, tá? Chama, olha, deixa eu conversar contigo. E eu acho que isso aqui podia ser de outra maneira, acho que isso, corrija em particular, preserve a integridade das pessoas. Preserve a integridade do seu cliente, do seu colaborador, do seu parceiro, do seu sócio, da sua esposa, enfim, de todos, preserve a integridade. Corrija no particular, dê feedbacks no particular, corrija e não expor os defeitos ou problemas ou dificuldades dos outros. Um exemplo, ao recusar uma ideia, valorize a intenção, explique os critérios usados na decisão. Até entenda a sua ideia, eu acho que é uma ideia que de fato faz sentido, mas vamos por esse caminho aqui, vamos analisar com calma, vamos ver melhor, vamos pensar em todas as possibilidades. O que eu estou falando? Aquela ideia não vai para frente, assim, em outras palavras, não vai para frente, mas de forma sutil, de forma suave. E não, sua ideia não presta não. Não, isso aí, não esquece, não presta não. Não faça isso na sua empresa, você está criando uma cultura tóxica, você está criando uma cultura prejudicial para você e para todos que estão na empresa. Cultura é muito complexo. Eu vejo muitas pessoas, muitos empresários falando de cultura, até alguns palestrantes falando de cultura, mas não sabem na prática o que de fato é uma cultura. Não sabe de fato, na prática, implantar uma cultura saudável dentro da empresa. Eu falo isso com propriedade. Tá? Há um ano, eu mudei aqui para São Paulo, estou num projeto onde a gente atende mais de 260 empresas e eu vejo isso na prática. Várias pessoas falam de cultura e não tem técnica, não tem a prática. Fala da boca para fora e não consegue sustentar aquilo ali no dia a dia, porque não tem os princípios. Não tem isso aqui enraizado, primeiro, em você, para você poder transbordar dentro da sua empresa esses princípios. Então, se você não tem esses princípios, te recomendo a estudar, a aprender ou chamar alguém para te ajudar.
ou chamar alguém para liderar junto com você, já que você não tem esse perfil. Vamos lá. 27º, elogie cada progresso, mesmo que pequeno. Seja sincero na aprovação e generoso nos elogios. Tá? Então, exemplo aqui. Seu relatório ficou mais objetivo do que o anterior. Continue assim. Incentive. Tá? Um líder, pessoal, um gestor, um CEO, é uma pessoa que precisa transformar outras pessoas em pessoas melhores. E esses elogios, por mais que o progresso seja pequenininho, por mais que seja micro vitórias, elas precisam ser enaltecidas. Elas precisam ser comemoradas, elogiadas. Não estou falando que você quer elogiar. Não, não é isso. É princípios de um líder. Princípio de gestão. Assista um treino de futebol do Ancelotti, por exemplo. Você vai ver que em cada acerto, e não é à toa que o cara se tornou um maior treinador do mundo. Em cada pequeno acerto, o cara vai lá. Isso aí, muito bem, vamos lá, próximo. Ó, muito bom, mas melhora nisso, ó. Cara, foi isso mesmo, então, é sobre isso. Liderança é sobre isso. Agora imagine, se cada erro. Cara, você não presta, viu? Ó, não chuta assim não que tá errado. Cara, vai. Não, para com isso aí, tá errado, esquece. Como você vai ter um time campeão? Como você vai ter um time produtivo? Você pode trazer os melhores jogadores, você pode trazer as melhores pessoas para trabalhar com você, que você vai estragar. Se você não mudar o seu comportamento, se você não mudar o seu modo de liderar, você vai estragar pessoas boas. Aquelas que permanecer. E aquelas que nem permanecer, então já vai abandonar o barco ali logo logo. 28º, dê a outra pessoa uma boa reputação, tá? Para ela corresponder. O que é isso, pessoal? Uma pessoa falhou, uma pessoa isso e aquilo. Não espalha, não fala mal. Se for para falar de alguém, fale bem. Se for para falar mal, cala a boca. Falar igual minha avó lá no interior fala, cala a boca, ô fulano. Cala a tua boca. Se for para falar mal de alguém, fique calado. Tá? Se for para falar de alguém, é para falar bem. Dê a outra pessoa boa reputação. Tá? É igual, e aí eu aprendi muito mesmo com o Paulo Vieira. Né? Tem pais que, meu filho não presta, meu filho isso, meu filho aquilo. Cara, para de falar isso. Enalteça o seu filho, mostre as qualidades. Tá? Né? Antes de eu ter meu primeiro filho, eu já estudava muito, já praticava muito esses princípios. E assim, para mim é fantástico. Então, dentro da minha casa, né, já acordo, já chamo meus filhos de campeão, né, já chamo carinhosamente de gatão, já, sabe, pequenas coisas, isso aí, meu campeão, isso aí, meu gatão, isso aí, sabe, elogios, né, trazer, enaltecer a reputação dos filhos, tá? E trazendo para a empresa, enaltecer a reputação dos seus colaboradores. É isso aí, meu melhor, sabe, meu melhor vendedor, é isso aí, meu melhor colaborador, é isso aí, vamos para cima. É enaltecer, se for para falar de alguém, se for para espalhar algo de alguém, que espalhe as boas coisas que essa pessoa faz. Então, isso sim é princípio de um líder. E pessoal, você observa o quanto eu falo com empolgação sobre isso, porque de fato eu vivo, de fato eu pratico, de fato eu ensino o que estou praticando. Então, por isso a minha empolgação aqui em falar. Por isso, os meus exemplos práticos do dia a dia. Tá? Então, é sobre isso, é sobre cuidar de pessoas, é sobre espalhar a boa reputação daquela pessoa. E eu vejo no dia a dia o próprio dono da empresa, o próprio líder, gestor, criando uma cultura de fofoca, criando uma cultura de não transparência dentro da empresa, criando uma cultura de não honestidade com as promessas. Cuidado, você líder, você gestor, você CEO. Cuidado com a cultura que você está criando. E aí depois você vai reclamar das pessoas que estão lá dentro. Sendo que a culpa é sua, como dono. A culpa é sua, como líder, como gestor. Tá acabando, só faltam 2. Vamos lá. 29º. Incentive. Faça o erro parecer fácil de corrigir. O que é o erro? O cara errou, meu irmão. Vamos lá. É isso aí, como é que a gente corrige? Como é que a gente evita para o próximo? Tá? Faça uma apresentação, né? Um exemplo. A sua apresentação já está muito boa. Precisamos ajustar somente 2 slides. Olha o que eu estou falando. Mostre parecer ser simples, mostre parecer ser fácil. Tá? A correção, incentive. Que errou. Não, cara, tudo certo, vamos lá, como é que a gente pode corrigir pro próximo? Não fica ali, não errou, não sei o que e tal. Cara, esquece, irmão, esquece que isso não vai resolver a tua vida. Vamos para a solução, vamos para frente, o que passou, o ontem já foi. O hoje já está indo embora, vamos pensar para frente o que a gente pode fazer diferente. Tá? Então é sobre isso, sobre gestão, sobre liderança, sobre ter técnica para poder aplicar na sua empresa. E tudo que eu estou trazendo aqui, pessoal, uma base teórica, uma base prática da Dale Carnegie, uma das maiores instituições de ensino aí que eu tenho formação. Diga-se de passagem, um dos melhores alunos da Dale Carnegie, tá?
Estou trazendo aqui de fato um conteúdo riquíssimo para você. 30º e último princípio. Se você chegou até aqui, parabéns, porque de fato você quer uma transformação na sua vida. Então, se você chegou aqui, comenta, mostra que você, né, passou por todos os outros princípios, mas acima de tudo, não só passar, praticar. Tá? Comenta aqui se você assistiu todos, ou quais o que mais você gostou. Comenta aqui também, tá? Para a gente fechar com chave de ouro, faça a outra pessoa se sentir satisfeita ao realizar aquilo que você sugeriu. Olha que legal. Leandro, parece ser difícil. Parece, mas não é difícil não. Tá? Quando você chegar nesse nível aqui, vai ver que não é difícil. O que é fazer com que a outra pessoa se sentir satisfeita? Ao realizar o que você sugeriu. Tá? Ao delegar uma tarefa, por exemplo, explica a importância dela. Demonstra confiança na capacidade do profissional. Eu vejo empresário destruindo o emocional das pessoas. Destruindo a capacidade que a pessoa tem de aprender, a capacidade da pessoa fazer. Eu vejo no dia a dia, tá? Inúmeros empresários, né, com esse comportamento. Inúmeros empresários que querem ter uma equipe campeã, mas ele mesmo, né, não confia, não passa essa sinceridade, não promove a sua empresa, não promove a tua equipe. Exemplo, ao pedir ajuda, mostre como aquela contribuição, né, se tornar um ambiente melhor para todos. Tá? Então faça com que a outra pessoa, né, fique satisfeita ao realizar aquela atividade. Leandro, mas eu já estou pagando o salário. Esquece, salário por salário, existe 1001 oportunidades para ela. Nos dias de hoje, cara, esquece, não é o líder, não é o gestor, não é a equipe que precisa da sua empresa, não. É você que precisa daquela pessoa. Tá? Senão ela sai, vai para o concorrente e leva tudo. E não leva, não é por maldade, não. Leva porque os clientes gostam dela, leva porque ela é líder, leva porque as pessoas se sentem bem em estar próximo dela. Tá? Então, esse é o último princípio. Se você chegou até aqui, parabéns. Tá? Comenta aqui, deixa seu comentário sobre os 30 princípios, o qual você mais gostou. Compartilha com seus amigos, compartilha com seu sócio, compartilha com quem você quiser aí. Né? É só essa reciprocidade que eu queria que você, né, fizesse. Reciprocidade, perdão. Que você fizesse aí com esse conteúdo. E por último, para a gente fechar com chave de ouro, tá, um bônus aqui, não é princípio, tá? Avalie se você está sendo um líder que a gente chama de líder sol ou se você está sendo um líder que a gente chama que é líder chuva. E não, o que é isso? Líder sol e líder chuva. Vamos lá. O líder sol é aquele cara que quando aparece, quando está perto, todo mundo quer por perto, que é o sol. Você já parou para pensar que quando o sol aparece, todo mundo gosta? Eita, o sol, vamos para a praia, vamos isso, aquilo e tal, tá um ambiente legal. E a chuva? Né, o vendaval, quando aparece? Ninguém quer por perto. Ninguém suporta. As pessoas estão ali talvez por respeito, porque precisa, mas ninguém quer por perto. Então avalie se você está sendo um líder sol ou você está sendo um líder chuva. Tá? Eu vejo muitos empresários que se diz líder, fala sobre liderança, fala sobre cultura, mas no dia a dia é um líder chuva. A gente precisa, você precisa se transformar em um líder sol. Mas aqui besteira, é besteira mesmo. Mas não adote não essa besteira para você ver daqui a alguns anos como teu negócio vai estar, como tua empresa vai estar. Certo? Então, é sobre isso, é sobre cuidar, zelar de pessoas que a gente está falando, como liderar pelo exemplo nas empresas profissionais.